Boa tarde, Joaquim Silva. O Joaquim Silva representa clubes como o Futebol Clube de Porto, como o Benfica, como a Terbel. Participou nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, no Mundial de Gotemburgo em 95, nos Europeus de Helsinki, Budapeste. Foi o vencedor individual da Taça dos Clubes Europeus de Estrada em 1990. Foi segundo classificado em 91. Vencedor coletivamente pelo Benfica em 90 e 91. Como é que o atletismo chegou à vida de Joaquim Silva? O atletismo esteve sempre presente na minha vida porque eu, desde miúdo, já aos 12 anos, no ciclo preparatório, era aquilo que eu mais gostava de fazer. Portanto, aquilo era intrínseco, fazia parte da minha natureza correr. Portanto, todo o meu divertimento estava relacionado com a corrida. Embora não houvesse atletismo, mas sempre que eu poderia manifestar-me em termos atléticos, era no atletismo. Nas aulas de educação física, adorava andar a correr com os meus primos. As nossas brincadeiras era fazer corridas, inclusive improvisávamos corta-matos, mas não participava no atletismo porque o atletismo ainda estava um pouco mais na cidade. Nas aldeias não existia muito isso, essa ideia de criar clubes de atletismo. Mas esteve sempre presente e, à medida que fui avançando, jogava futebol, mas sempre que podia gostava de andar a correr, pelo simples prazer de correr. Mais tarde, aos 18 anos, é que o Fernando Couto, que é o meu primo direto, que também esteve nos Jogos Olímpicos, começou a embrenhar-se no atletismo, foi para o Porto e convidou-me para ir lá fazer uns treinos. E depois comecei sempre a fazer tentativas de entrar para o atletismo, mas quem vive numa aldeia dificilmente conseguia conciliar estudos com atletismo, porque atletismo era nas cidades e nós vivíamos na aldeia, portanto, e tentei, mas não conseguia conciliar, era impossível, não é? E fui fazendo umas tentativas no Espinho, que já era mais próximo de casa dos meus pais, mas só mais tarde, já aos 23 anos, faltavam 2 anos para acabar o curso de engenharia, que aí pude começar a tentar, porque o Alfredo Barbosa me foi buscar a casa e perguntou se eu lembrava-se de mim, dos treinos que eu fazia, se eu teria alguma hipótese de voltar ao atletismo que me ajudaria nessa caminhada, ele disponibilizou uma casa dele, onde ele residia, para eu poder tentar conciliar com os estudos, e sempre com um compromisso que nunca iria pedir-me para sacrificar os estudos em detrimento do atletismo. E assim foi. Se não fosse o Alfredo Barbosa, eu não tinha feito o atletismo que fiz. E, portanto, ele foi a pessoa mais importante para mim no atletismo, foi o Alfredo Barbosa. E consegui conciliar, e depois, quando terminei o curso, aí sim, fiquei com liberdade para poder já apostar um bocadinho no atletismo, mas já era um apostar tardio, não é? Porque eu, quando era miúdo, aos 18 anos, ainda fiz mínimos B para os campeonatos do mundo de obstáculos, 2.000 metros de obstáculos. Portanto, aí já manifestei que tinha algumas qualidades para isto. Eu fiquei surpreendido que eu não percebi nada de atletismo, e disseram, não, fizeste uma boa marca e tal, e eu percebi que tinha valor, mas não conseguia conciliar, nem os meus pais, por muito meus amigos que fossem, não havia aquele espírito dos pais pegar num carro e levar os filhos aos estádios para treinar. Portanto, era impossível pensar isso, não por má vontade, porque, ou seja, ficava a meu cargo eu tentar encontrar o caminho para fazer isso. Só mais tarde, com a ajuda do Barbosa, consegui realmente conciliar o atletismo com os estudos, e que ele portanto, teve essa preocupação de que não queria mesmo prejudicar. Eu disse-lhe que também não podia fazer isso, tinha esse compromisso com os meus pais, e consegui. Nunca prejudiquei os estudos, nunca tive que repetir exames. Portanto, foi impecável essa ajuda, e foi a felicidade de poder fazer atletismo, senão não teria feito atletismo se não fosse dessa forma. E nós teríamos perdido um grande atleta. Teve uma carreira longa, esteve no Espinho, esteve no Futebol Clube de Porto, Benfica, Terbel, como já dissemos, também no Boa Vista, também no Núcleo de Atletismo de Joane. O Futebol Clube de Porto faz falta ao atletismo português? Faz. Nós foi com muita pena nossa de quando fomos aos Jogos Olímpicos, aquele grupo de atletas do Alfredo Barbosa, que o Futebol Clube do Porto, que nos tinha prometido que iriam realizar uma pista de atletismo no novo estádio, que
que não levasse por diante essa aposta e para mim era mesmo muito importante que o Futebol Clube do Porto continuasse. Fiquei com muita pena de ter saído do Futebol Clube do Porto, mas digo que é mesmo muito importante que houvesse um clube como o Porto para rivalizar com o Sporting, no bom sentido, com o Sporting, com o Benfica, para o lançamento de novos valores. Foi muito importante para mim o Futebol Clube do Porto no início da carreira, mas deixaram de apostar e seria muito importante que continuassem. Como era isso de conciliar os treinos, e provavelmente muitas vezes treinos bidiários, com os estudos, com as aulas, com os exames? Não seria fácil, com certeza. Eu nunca realizei muitos treinos bidiários, portanto foquei-me sempre num treino com qualidade por dia e, portanto, não era a questão dos bidiários, não me atrapalhava porque eu só fazia um treino. Durante toda a carreira era sempre só um treino por dia. Raramente tentava fazer 2 treinos, mas não conseguia, era demasiado difícil para mim conciliar com os 2 treinos, até porque nem recuperava o suficiente, portanto, eu então optava sempre por fazer muito bom treino, com muita qualidade, em detrimento dos treinos bidiários. Mas era difícil, porque com o Barbosa, como disse, na primeira fase, foi o Barbosa que me ajudou, eu tinha o apoio de poder viver lá em casa dele, e então aí sim tinha tempo para, ao fim da tarde, fazer os meus treinos. De manhã ia para as aulas e à tarde fazia os meus treinos. Já com a atividade profissional, na Câmara Municipal do Porto, também era sempre ao fim da tarde, até que surgiu a oportunidade de pensar como é que eu haveria de conciliar com um treino de manhã e portanto, que eu sentia-me melhor com os treinos da manhã. Portanto, levantava-me às 7 horas, começava o treino, levantava-me às 6h30, às 7 horas começava o treino, chegava ao Porto por volta das 8h05, tomava banho nos balneários públicos da Avenida dos Aliados. Treinava do percurso para o Porto. Tinha pessoas amigas, que foi o Sr. António Couto, o Sr. Fernando Neves, pessoas que eram lá os vizinhos, que me ajudavam, que me levavam um saco no carro, que eu recolhia no local de chegada, que eles me deixavam em determinados pontos, eu recolhia o saco, ia tomar banho aos balneários, inicialmente nos balneários públicos da Avenida dos Aliados, e às 8h30 já estava no serviço a trabalhar. E depois à noite, às vezes, traziam-me de regresso para casa, pronto, e consegui conciliar dessa forma. Ou treinava ao fim da tarde, não é? Porque eu levava o carro todos os dias para o Porto, ao fim da tarde, e ia para a pista ter com o Barbosa, com os treinadores na altura, e foi dessa forma que consegui conciliar, com a ajuda de algumas pessoas que foram importantes na minha vida, para que eu pudesse fazê-lo. Foi vencedor individual da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada, em 1990, como dissemos. Em 91 ficou em segundo lugar. Ganhou coletivamente pelo Benfica essas 2 edições. Esse é o momento mais importante da sua carreira ou destaca outro momento diferente? Sim, esse foi um momento muito importante, quando venci a Taça dos Campeões Europeus, em que também estava presente o António Pinto, achei muito importante ganhar a São Silvestre da Amadora, embora não fosse um campeonato. Uma São Silvestre muito importante em Portugal. Foi uma São Silvestre importante, mas depois tive muitos falhanços e eu equiparei-me sempre muitas vezes com o Fernando Mamed. Já foi nosso convidado também. Tive muito esse problema, tinha muita admiração pelo Fernando Mamed, gostava imenso e tinha muita pena dele porque estive em campeonatos do mundo e via a angústia com que ele ficava em determinadas corridas e eu percebi que eu era exatamente igual a ele. Sofria muito com a ansiedade das competições e falhava nas grandes competições. Mas pronto, essas aí foram realmente importantes, correram bem e um momento importante também foi a ida aos Jogos Olímpicos, ser selecionado para os Jogos Olímpicos. Também foi importante, mas pronto, não tive o êxito que gostaria de ter tido. E foi ganhar a maratona da Áustria também para mim. Foi durante, com essa vitória na maratona de Viena, onde fez 2 horas, 10 minutos e 42 segundos, esteve no lote dos 10 portugueses mais rápidos na maratona durante quase 10 anos, até 2023, quase 20 anos, até 2023, quando o Samuel Barata entra para esse top 10, para esse grupo. Como é que viveu esse dia em Viena, quando ganha uma maratona e faz um tempo, que é um tempo muito importante? A época era um tempo muito importante. A época era muito importante, era. Foi
Eu já ansiava obter esse resultado, mas porque eu nunca pude dedicar-me com a intensidade que pretenderia para obter um grande resultado na maratona. Mas saberia que se estivesse num dia certo, mesmo sem ter aquela preparação que é necessária, que se exige, que é necessário treinar 2 vezes, não. Foi já com o professor Jorge Ramiro, em que eu apostava muito num treino com muita qualidade, sabia que estava em muito boa forma, era questão de as coisas assim. Foi para mim um dos momentos mais importantes da minha carreira, por ter obtido um resultado que ficou sempre registado e continua registado como sendo uma grande marca, embora agora seja mais fácil, agora há outras componentes que intervêm na melhoria dos resultados, mas à época, agora há um novo tipo de sapatilhas, houve alguma evolução tecnológica que ajuda, mas à época foi espetacular e para mim sinto-me orgulhoso de ter conseguido fazer uma marca dessas, e hoje sinto-me feliz por ter conseguido, não é? Foi um momento muito importante. E depois sentimos a importância que as pessoas também nos deram. Foi entrevistado e disse, este é um momento diferente, foi um momento muito importante. E sabendo que o fiz sempre como amador, eu nunca fui profissional, portanto eu fui sempre amador. Portanto, para mim dá-me um certo gozo e eu acho que deveria ser sempre um exemplo para qualquer miúdo, sobretudo do fundo, perceber que é possível conciliar e que é possível grandes resultados. Eu trabalhei sempre, nunca estive dispensado para fazer desporto, portanto tive sempre a minha carreira de técnico na Câmara Municipal do Porto e achei isso sempre muito importante, dá um valor acrescido saber que poderia ser um exemplo para muita gente, dizer assim, eu não posso ser atleta porque eu não tenho que me dedicar a 100%. E eu convivia com o António Leitão, que era profissional, fui muito amigo dele, mas para mim dava-me um certo prazer saber que conseguia conciliar e que poderia ser um exemplo para muitos, sobretudo no fundo. Nas disciplinas técnicas já percebemos que é preciso realmente muito mais trabalho, muitas horas perdidas, enquanto que o atletismo, com um treino de 1 hora, faz-se um muito bom treino que nos ajuda a conseguir obter grandes resultados no fundo e meio fundo. Falou do António Leitão, foi colega de equipa do António Leitão em Espinho e no Benfica. Que recordações é que guarda do atleta e do homem? Olha, ele como atleta era um fenómeno. Nós idolatrávamos o António Leitão, eu treinava com ele era um fenómeno mesmo como atleta. Foi pena começar a ter alguns problemas de saúde e já na fase em que eu o acompanhava, já numa fase mais tardia, quando eu apareci, quando comecei a treinar com o António Leitão, ele já estava numa fase adiantada da carreira, foi um excelente atleta, depois já começou a ter algumas lesões, mas ele como homem era espetacular, eu acho que não há nenhum colega do atletismo que possa apontar, seja o que for o António Leitão, como homem muito nosso amigo. Ele disponibilizava-nos a casa para irmos lá fazer os nossos treinos, a mim, ao Franco Couto, encontrávamos lá em casa dele, treinávamos com ele. Portanto, era uma conjugação de interesses em que nós também íamos fazer companhia ao António Leitão. Passou uma fase difícil em que nós estávamos ali para ver se o ajudávamos a recuperar para que ele voltasse aos tempos áureos dele. E ele era um exemplo, para mim foi sempre um dos maiores exemplos e como homem também, porque éramos muito amigos e ele deixou-nos muitas saudades. Pertenceu ao final de uma geração de ouro do atletismo português, do meio fundo português, que teve os seus pontos altos precisamente com o António Leitão, com o Carlos Lopes e com a Rosa Mota, que ganham medalhas olímpicas na década de 80, e também depois com a Fernanda Ribeiro e com o Rui Silva, que ganham medalhas olímpicas nos anos 90. O que é que depois acontece ao atletismo português? O talento desapareceu, os resultados desapareceram. O que é que se passou depois com o atletismo em Portugal? Eu não sei, eu não sou um especialista para explicar o que se passou, porque eu limitava-me muito ao meu papel de atleta e não me preocupava em perceber o que é que estava a acontecer, porque eu sempre defendi que o atletismo deveria nascer nas escolas, porque estar dependente de uma pessoa como Alfredo Barbosa, que andava a procurar atletas. Ele descobriu o António Pinto numa prova de estrada, viu o António Pinto a correr, a fazer-nos frente a todos nós, atletas do Porto. Está aqui um talento e é um
uma pessoa solitária ali a tentar descobrir talentos pelas provas. E eu acho que a descoberta dos talentos devia ser nas escolas. Era nas escolas, nas aulas de educação física, que os professores pudessem e que pudéssemos ali ser aproveitados. Quando estamos dependentes que haja um clube que nasce numa terra A, B ou C para revelar os talentos, acho um pouco difícil apanharmos todos os talentos, porque eu tenho a certeza que houve muita gente com muito mais talento do que eu e que não foram descobertos porque não se proporcionou. E eu acho que deveríamos haver e isto aconteceu porque foi um momento único após a vitória do Carlos Lopes. Isso para mim foi o ponto fulcral desta questão toda, de começaram a surgir apoios, dar algum apoio aos atletas para se dedicarem à modalidade, porque é uma modalidade muito difícil, mas também andamos na modalidade e não tivemos alguma contrapartida, as pessoas começam a desinteressar-se. Isso começou a acontecer no Futebol Clube do Porto, no Benfica, no Sporting, em que começaram a aparecer os ditos subsídios que nos ajudavam, era um incentivo, não é? Nós vamos aos estudantes e temos mais aquele incentivo, ajudaria. Mas eu não consigo perceber o que se passou, pois também percebo que estar dependente de amantes da modalidade, como o Barbosa, como a Ascensão e outras pessoas assim, a modalidade não vai longe. Agora, realmente, ou tinha que haver clubes que apostassem no atletismo, ou o próprio Estado, através das escolas, como acontece noutros países da Europa ou nos Estados Unidos da América, em que os valores são captados nas escolas. Era aí que eu tenho a certeza que nós temos um potencial enorme. Eu acho que há muita gente com muita qualidade que não foram aproveitados porque não tiveram oportunidade. Eu tive uma oportunidade, foi o Alfredo Barbosa, que chegou lá a casa e bate à porta e diz: queres vir para o atletismo? Eu já pesava 70 quilos, já era estudante, já fumava. Portanto, e eu só fui atleta por uma questão de sorte. Sorte ou azar, depende do ponto de vista, mas para mim foi sorte, foi realizar alguma coisa no atletismo que possa servir de exemplo para outros, mas dependeu da sorte de um homem e eu acho que de ter identificado, não é? Porque, e então dizer assim, então o nosso atletismo é assim, vive da sorte de se captar um ou outro. Eu cheguei à Póvoa de Varzim, fui professor na escola da Póvoa de Varzim. Nessa casa estava lá o professor Júlio e ele aí sim estava na escola, a escola deu-lhe condições para ele poder recrutar alguns miúdos para praticar e eu comecei a achei interessante isso. Os miúdos estão na escola, estão no seu local de trabalho e no local de estudo e poderem ao fim da tarde fazer um bocadinho de desporto, conseguiam conciliar o desporto. Agora, se as pessoas vão para casa e depois os pais ainda têm que os levar a um estádio ou outro local, isso essa logística complica e as pessoas acabam por não conseguir alcançar esse objetivo. E eu acho que deveria de haver um bocadinho de um apoio diferente em que houvesse uma preocupação de captar jovens. E onde se pode captar, para mim, não é num clube onde nem toda a gente leva os filhos aos clubes para treinar. Portanto, tem que ser, e deveria começar pelas escolas. No momento em que os miúdos se revelam nas escolas, é aí que isto tem que captar. Quando me aconteceu comigo no ciclo, que as pessoas já sabiam que eu corria muito, não haver ali uma possibilidade. E eu mesmo assim tive a sorte que era o médico, o Dr. Batista de Sandim, que me viu e era professor de Educação Física e achou que eu tinha valor. Foi das primeiras pessoas que começou a dizer: olha, tu não queres fazer aqui uns treinos aqui à volta da escola para ir aos campeonatos regionais e portanto, eu tenho essa experiência de que se a escola tivesse condições, poderia ter sido o início de uma carreira de atleta e que pudesse conciliar com os estudos, com certeza. Claro. Que eu acho que eu dou muita importância a isso. Estamos a acabar. Esteve nos Jogos de Seul, onde a Rosa Mota ganhou a primeira medalha olímpica para o atletismo feminino em Portugal. Como é que a comitiva portuguesa viveu a conquista dessa medalha? Foi com muita alegria, com certeza. Nós andamos lá, ficámos todos felizes, aquilo era um momento único para nós, ainda por cima estávamos ali a presenciar mas ainda estávamos ali um bocadinho assustados porque nós ainda tínhamos que correr, os que tinham que correr, estávamos focados nas nossas provas, mas foi uma surpresa muito grande, é sempre muito bom porque todos sentimos o
sentimos o resultado como uma motivação acrescida para que também tentássemos conseguir alguma coisa, não é? Mas, de facto, foi um momento único e perdura. Ainda hoje é um momento que ninguém se esquece, que era a vitória do Lopes, da Rosa. São imagens icónicas do atletismo português. E são imagens muito importantes para cativar os miúdos. Eu não me lembro do meu filho estar a assistir a treinos eu acho que era... Eu não consigo precisar. E era divulgado na televisão a forma, os treinos árduos de determinados atletas para obter resultados. Eram reportagens sobre atletismo. E o meu filho dizia assim, eu gostava de fazer isto. Eu acho que até era uma coisa relacionada com o triplo salto. E eu não sei se eu era do Nelson Évora ou coisa assim. E eu achei essa cena muito importante que as televisões divulgassem. Claro que estes resultados vão catapultar a modalidade, como está a acontecer agora com o handball. Tenho a certeza absoluta que nos próximos dias irão haver muitos miúdos que querem tentar a modalidade. E é isso que nos ajuda a obter resultados e com que surjam atletas novos para as modalidades amadoras. Para terminarmos, que ligação mantém com as corridas, com o atletismo? Continua a praticar? O atletismo é passado? Não, eu continuo a praticar, eu continuo a gostar mesmo muito de correr. Sinto-me quando era jovem que preciso de correr. Eu não consigo da mesma forma, mas não abdico de fazer vários treinos por semana, 2, 3 treinos por semana ou 4. No mínimo, porque gosto imenso da modalidade. Joaquim Silva, muito obrigado pelo seu testemunho e continuação de boas corridas. Muito obrigado. Obrigado eu.